Olá, bom dia. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E essa é a nossa oitava aula do nosso curso de Direito Constitucional. Essa vai ser uma aula de resolução de exercício, mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Se você está fazendo essa aula, é porque você tem interesse ou em passar no concurso público municipal, estadual ou federal, ou você já é um estudante de direito, ou você já é formado em direito e está buscando aprimorar mais os seus conhecimentos na área de direito constitucional, ou você trabalha em uma grande multinacional e você tem o objetivo de você estar aprimorando os seus conhecimentos sobre direito constitucional. Então, essa aula é para você também. Se você já trabalha em uma grande multinacional, você precisa desses conhecimentos, esse curso é para você também. Ou se você é uma pessoa física comum, que quer saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, esse curso é para você também. Ou se você tem uma empresa, trabalha e você está buscando aprender mais sobre direito constitucional, aí também. Ou se você quer saber se o governo está investindo dinheiro da maneira correta, está aplicando, estão cumprindo as leis, esse curso é para você também. Então, ele abrange vários focos, várias perspectivas, ele traz um conhecimento aprofundado de direito constitucional. Eu sou o Paulo, sou formado em administração, tenho mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E nós temos esse objetivo, a empresa Treinamento de Vencedores, ajudar no seu desenvolvimento físico, mental, emocional, profissional, para que você possa crescer e se desenvolver. Antes de nós começar esse vídeo, abaixo da descrição desse vídeo tem uma série de e-books e de cursos que eu apresento para você, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. É só você clicar, você vai ser direcionado à página da Eduz para você adquirir um excelente material e eu vou apresentar algum desses materiais agora. Nós temos aqui Coaching, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Este e-book é fruto de um mestrado que eu fiz pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. São 10 módulos, são pesquisas científicas que vai ajudar você a atingir suas metas pessoais e profissionais, a traçar estratégias e você vai ver exemplos práticos aqui, tanto de pesquisa científica, como pessoas que eu ajudei a passar em vestibular, em concurso, pessoas que eu ajudei a pagar dívidas, pessoas que tinham dívida financeira através de sessões de coaching, ajudei pessoas que bebiam, fumavam, eu ajudei essas pessoas a largar esses vícios. Então, aqui são todas metas que eu ajudei as pessoas a atingir e você vai estar aprendendo aqui desse excelente material que é fruto de um mestrado e de experiências de sessões de coaching, PNL, que eu ajudei pessoas a atingir as suas metas. Temos o outro e-book aqui, que é os 33 melhores investimentos para o século 21. Não sei se você já é um investidor ou se você gostaria de entrar para o mercado financeiro, talvez você assista alguns vídeos na internet falando sobre isso. Com apenas um pouco mais de R$30, você consegue investir no Tesouro Direto, um pouco mais você consegue investir no CDB, que é um investimento de renda fixa, ou se você já é um investidor mais dinâmico, mais arrojado, que tem mais apetite a risco, a correr risco, você pode estar investindo em ações, em BDR, em ETFs, e aqui nesse vídeo eu vou estar explicando sobre esses investimentos, você vai estar vendo na prática, eu vou estar dando algumas sugestões de investimentos. É claro que você vai pesquisar mais, fazer sua própria análise fundamentalista para que você possa tomar as suas melhores decisões. Não são recomendações de compra, mas você vai estar vendo opções de investimentos para você analisar melhor. E também, se você já é um investidor profissional, tem mais de 1 milhão a 10 milhões de reais, você já é um investidor qualificado de acordo com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, você pode fazer um investimento de offshore ou de trust, onde você coloca o seu dinheiro em paraísos fiscais como Bahamas, Neves, Ilhas Cayman e vários outros, aqui estou citando só alguns, onde você vai colocar o dinheiro, para um investidor profissional você vai pagar menos imposto. Nessas modalidades de investimento você vai pagar menos imposto e ter a opção de sucessão familiar. Então, são investimentos melhores que você vai estar pagando menos imposto. Então, você vai estar aprendendo isso e muito mais. São 33 modalidades de investimentos para você estar analisando e vendo quais são melhores que se encaixam a seu perfil de investidor, as suas condições financeiras, as suas perspectivas de futuro de investimento. Você vai estar aprendendo aqui. E temos esse outro e-book, que é os 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus. Os judeus são pessoas mais próximas que nós temos aqui. Temos um exemplo nos Estados Unidos. Eu vou citar só algumas pessoas, são muitas, mas temos nos Estados Unidos a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo. E a BlackRock, ela gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. E o fundador, Larry Fink, é o gestor da BlackRock.
E, para dar um exemplo, temos o Mark Zuckerberg, Facebook do Meta, também um grande empresário e também de família judaica. Temos aqui no Brasil o Samuel Klein, das Casas Bahia, também de família judaica também. Temos o Silvio Santos, temos o Banco Safra aqui no Brasil, que é um dos maiores bancos do Brasil e do mundo, uma das famílias mais ricas do Brasil e de família judaica. Nós temos a família Rothschild na Inglaterra, que também são de família judaica. Eles controlam praticamente todo o sistema financeiro mundial. Eles têm grandes participações em empresas como Vanguard, BlackRock, e você vai ver que essas grandes empresas investem em todas as empresas do mundo. Então, são pessoas de destaque. Aqui a gente cita só alguns nomes. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver. Temos aqui o CEO da B3, a Bolsa de Valores brasileira, Gilson Feinstein. Ele também é de família judaica. Só citando alguns nomes para você ver o potencial deles. E os judeus, eles se destacam porque eles são peritos, eles são especialistas, eles são os melhores no que eles fazem. E dá um exemplo, você que adquiriu esse curso de Direito Constitucional, você vai se tornar especialista, perito em Direito Constitucional. Isso vai fazer total diferença na sua vida profissional, na sua atuação. Você vai conhecer quais são as regras do sistema jurídico brasileiro, nacional, internacional. Você vai entender melhor tudo isso. Então, se você tem esse objetivo, citando os judeus, por exemplo, os maiores ganhadores do prêmio Nobel, de 850 mais prêmios Nobel já entregue, os judeus ganharam cerca de 180. Então, só fazendo... E aqui nesse e-book você vai estar aprendendo tudo isso. São 7 os segredos. Vai ter textos bíblicos e exemplos práticos para você estar aplicando na sua vida. E um dos segredos bíblicos é ser perito, você ser o melhor, ser especialista no que você faz. E isso os judeus sabem como ninguém. Os judeus investem cerca de mais de 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil investe um pouco mais de 1%. E estão querendo aprovar uma lei para que o Brasil invista mais em pesquisa e desenvolvimento. O Israel é o Vale do Silício do Oriente Médio. Eles investem muito. Nós temos o Waze, por exemplo. O Waze é um aplicativo que você usa para se locomover e foi inventado por um judeu e vendido para o Google por mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para você ver alguns exemplos de como os judeus são destaques nas suas áreas de atuação. Pode ir. São destaques na sua área de atuação. Então, os judeus são destaques. E agora nós iremos começar o nosso curso de Direito Constitucional, a nossa aula 8. E agora, nessa aula, nós iremos focar em resolução de exercício. Então, vamos para a nossa aula de Direito Constitucional, Poder Executivo. Vamos para a resolução de exercícios. Vamos então começar a nossa aula. Primeira questão, CESP, Instituto Rio Branco, 2017. O sistema constitucional brasileiro só admite que o presidente e o vice-presidente da República sejam processados no exercício do mandato após prévia autorização do Congresso Nacional. Questão errada. Para que o presidente da República seja processado e julgado nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio juízo de admissibilidade política da Câmara dos Deputados e não do Congresso Nacional. Artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Questão 2. CESP, Agente da Polícia Civil, Pernambuco, 2016. Assinale a opção correta no que se refere à responsabilidade do presidente da República estabelecida na Constituição Federal de 88. A questão A. Acusado na prática de crime comum, estranho ao exercício das suas funções, cometido na vigência do mandato, o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, após deixar a função. B. O afastamento do presidente da República cessará se decorrido no prazo de 180 dias, Senado Federal não tiver concluído o julgamento do processo pela prática de crime de responsabilidade aberto contra ele. Neste caso, o processo será arquivado. Questão C. A única possibilidade de responsabilização do presidente da República é investido em suas funções e refere ao cometimento de infração político-administrativa, não respondendo o chefe do Poder Executivo por infração penal comum na vigência do mandato. Questão D. O presidente da República dispõe de imunidade material, sendo inviolável por suas palavras, opiniões e no escrito exercício das funções presidenciais. Questão E. A decisão do Senado Federal se absolve ou condena o presidente da República em processo pela prática de crime de responsabilidade, não pode ser reformado pelo Poder Executivo. Vamos analisar cada uma das questões. A questão letra A está errada. O presidente da República goza de uma irresponsabilidade penal relativa, isto é, na vigência do mandato,
somente poderá ser responsabilizado por atos relacionados ao exercício da função presidencial. Atos estranhos do exercício da função não geram responsabilização ao presidente durante a vigência do mandato, mas apenas depois do seu término. Nesse caso, ele será processado e julgado após o término do mandato, mas já não mais gozará do fórum por prerrogativa de função. Letra B, errado. Quando o Senado Federal instaurar o processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República, ele fica afastado do seu cargo. Se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias, o presidente da República retornará ao exercício de suas funções. Entretanto, o processo não será arquivado. O processo seguirá a seu curso normalmente, mas com o presidente exercendo o seu cargo. Letra C, errado. É possível que o presidente da República, na vigência do mandato, seja responsabilizado por crimes comuns relacionados ao exercício da sua função. Letra D, errado. O presidente da República não goza de imunidade material. Essa é uma prerrogativa dos congressistas. Questão E, correta. Não cabe recurso contra mérito de decisão do Senado Federal no processo de impeachment. Temos o gabarito, letra I. Questão 3, CESP, TJ Amazonas 2016. Assinale a opção correta acerca do Poder Executivo, considerando o disposto na Constituição Federal e na doutrina. Letra A. Os atos do Presidente da República que atentem especialmente contra a probidade de administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis, das decisões judiciais, são crimes de responsabilidade classificados como crimes funcionais. B. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, e será ele suspenso das suas funções, submetido a julgamento perante o Senado Federal nos casos de crimes de responsabilidade. C. No texto constitucional, a afirmação de que o Poder Executivo é exercido pela Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, indica que a função é compartilhada, caracterizada pelo Poder Executivo como colegial, dependendo do seu chefe, da confiança do Congresso Nacional para permanecer no cargo. E D. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente eleitos, salvo motivo de força maior, não tiverem assumido o cargo, esse será declarado vago, sendo declaração da vacância do ato político feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. E letra E, a competência privativa do presidente da República para nomear os ministros do STF e dos tribunais superiores e o Procurador-Geral da República e o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil é classificada como função básica da chefia do Estado. A questão letra A está correta. Os crimes de responsabilidade são previstos no artigo 85 da Constituição Federal de 88. O artigo 85, vamos lá a ele, são crimes de responsabilidades os atos do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das unidades da Federação, inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, inciso 4, a segurança interna do país, inciso 5, a probidade da administração, inciso 6, a lei orçamentária, inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes são definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo de julgamento. Questão B, errada. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República será afastado quando for instaurado o processo pelo Senado Federal. Letra C, errada. No presidencialismo, o chefe do Poder Executivo não depende de confiança do Poder Legislativo para se manter no poder. Esta é uma característica típica do sistema parlamentarista. Letra D, errada. A declaração de vacância dos cargos do presidente e vice-presidente não é competência do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim do Congresso Nacional. Letra E, errado. Essas competências do presidente da República evidenciam sua atuação como chefe de governo. Questão 4. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e aos ministros de Estado expedir decretos para regulamentação das leis. Questão errada. Os ministros de Estado não têm competência para expedir decretos. O presidente da República tem competência para expedir decretos, regulamentos para fiel execução das leis. Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Questão 5, CESP, DPU 2016. No presidencialismo brasileiro, a chefia do Estado é exercida pelo presidente da República, enquanto a chefia de governo fica a cargo dos ministros de Estado. Questão errada. O sistema de governo adotado pelo Brasil é o presidencialismo.
o presidencialismo brasileiro, o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Questão 6, CESP, DPU 2016. Cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de decreto presidencial, sendo dispensável a edição de lei em sentido estrito. Questão correta. O presidente da República pode, mediante decreto autônomo, extinguir funções e cargos públicos. Questão correta. Questão 7. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016. Compete privativamente ao presidente da República determinar, mediante decreto, a criação de cargos públicos remunerados. Questão está errada. A criação de cargos públicos depende da edição de lei. O presidente da República não pode criar cargos públicos mediante decreto. Questão errada. Questão 8. CESP, DPU 2016. No caso do presidente da República, na vigência do mandato, praticar crime comum não relacionado às funções do cargo, a sua responsabilização perante o Supremo Tribunal Federal será condicionada à admissibilidade da acusação por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Questão errada. O presidente da República não poderá ser responsabilizado pela prática de crimes comuns que não estejam relacionados ao exercício do mandato. Logo, não há de se falar em autorização da Câmara para a responsabilização do presidente da República. Questão errada. Questão 9, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O presidente da República será julgado pela prática de crime comum no STF, devendo ser afastado de suas funções desde o recebimento da denúncia até o término do processo criminal. Questão errada. Nos crimes comuns, o presidente da República é julgado pelo STF. Ele será afastado dos cargos desde o recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo STF, só retornando ao cargo se for absolvido e se decorrido 180 dias do julgamento não tiver sido concluído. Questão errada. Questão 10, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016. O presidente da República pode delegar ao Procurador-Geral da República a atribuição de prover e extinguir cargo público da Administração Pública Federal. Questão errada. O presidente da República não pode delegar a atribuição de extinguir cargos públicos na forma da lei. A atribuição é delegar, prover e desprover cargos públicos. Questão 11, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016. Ofenderia à Constituição Federal o decreto presidencial que tivesse por objeto a extinção de cargos públicos vagos, pois trata-se de matéria de reserva legal. A questão está errada. A extinção de funções ou cargos públicos vagos poderá ser feita mediante de decreto autônomo ou se trata, portanto, de matéria sujeita à reserva legal. Questão 12, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2015. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os órgãos responsáveis pela admissão da acusação contra o presidente da República e pelo seu processo de julgamento no caso de cometimento de crime de responsabilidade. Questão A. A Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. Questão B. Senado Federal e Congresso Nacional. Questão C. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Questão D. Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Questão E. Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. O gabarito é a letra C. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República e o processo julgado pelo Senado Federal é após juízo de admissibilidade política da Câmara dos Deputados. Questão 13, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2015. Na hipótese de, ao editar decreto, o presidente da República extrapolar o poder regulamentar, a sustentação do seu ato dependerá de decisão de maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em votação separada. A questão está errada. A sustentação do ato será de competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, e não da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Questão 14, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2015. Segundo a Constituição Federal, as competências privativas do presidente da República não poderão ser objeto de delegação. Questão errada. Algumas competências do presidente da República são delegáveis, artigo 84, parágrafo único. São elas as competências para editar decretos autônomos, conceder indulto, comutar penas e de prover e desprover cargos públicos, da forma da lei. Questão 15, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2015. Ocorrendo em qualquer momento a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República do decorrer do mandato, deverá ser convocada a eleição no âmbito do Congresso Nacional para a ocupação de ambos os cargos. Com vacância ocorra nos 2 primeiros anos de mandato presidencial, serão convocadas eleições diretas somente no caso de vacância se dar nos últimos 2 anos do mandato presidencial, e que haverão eleições indiretas no âmbito do Congresso Nacional para a ocupação de ambos os cargos. Questão 16, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Sul 2015.
O Brasil adota o sistema parlamentarista, sendo as funções de chefe de Estado e de governo exercidas unicamente pelo presidente da República, que é eleito pelo povo e tem ampla liberdade para escolher os ministros de Estado. A questão está errada. O Brasil adota o sistema presidencialista. No presidencialismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são exercidas pelo presidente da República e o presidente é eleito pelo povo e pode escolher livremente os seus auxiliares ministros de Estado. Questão 17, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Rio Grande do Sul, 2015. Ocorrendo o impeachment do presidente da República e do vice-presidente, ele será impedido de suceder o titular, devendo ocorrer novas eleições diretas no prazo de 30 dias contados do julgamento. Questão errada. Havendo impeachment, o vice-presidente da República irá suceder o titular, passando a ocupar o cargo de presidente. Não há necessidade de convocação de novas eleições. Questão 18, CESP, Procurador de Salvador, 2015. O julgamento pelo Senado Federal de crime de responsabilidade praticado por presidente ou vice-presidente da República constitui ato de conteúdo político, razão porque não está sujeito ao controle jurisdicional. A questão está errada. O Senado Federal tem competência para processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Trata-se de um julgamento político, que não está sujeito ao controle jurisdicional quanto ao mérito. No entanto, é possível o controle jurisdicional quanto aos aspectos formais, processuais do processo de impeachment. Questão errada. Questão 19, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2015. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República nos últimos 2 anos do período do mandato presidencial, será feita pelo Congresso Nacional a eleição para 2 cargos de 30 dias depois da última vaga. Questão correta, é isso mesmo. Havendo dupla vacância nos últimos 2 anos do mandato presidencial, serão realizadas eleições indiretas pelo Congresso Nacional 30 dias após a abertura da vaga. Questão 20, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2015. Os atos do presidente da República que atente contra a lei orçamentária são considerados crimes de responsabilidade nos termos da Constituição Federal e devem ser julgados pelo Senado Federal. A questão está correta. Os atos de presidente da República que atente contra a lei orçamentária configuram crime de responsabilidade, artigo 85, inciso 6. Os crimes de responsabilidade, o presidente da República é processado e julgado pelo Senado Federal. Questão 21, CESP, AGU, Advocacia Geral da União, 2015. Caso um processo contra o presidente da República, na prática de crime de responsabilidade, fosse instaurado pelo Senado Federal, não seria permitido o exercício de direito de defesa pelo presidente da República, no âmbito da Câmara dos Deputados. A questão está errada. A ampla defesa do contraditório serão assegurados ao presidente da República em toda a fase do processo ou impeachment. Assim, assegura-se o direito de defesa do presidente da República, também o juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Questão errada. Questão 22, CESP, 2015. Os atos praticados pelo presidente da República que atentem contra o cumprimento das leis e as decisões judiciais configuram crime de responsabilidade. Questão correta. Segundo o artigo 85, inciso 7º da Constituição Federal de 88, são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra o cumprimento de leis e das decisões judiciais. Questão 23, CESP. Na Constituição Federal, as competências privativas do presidente da República são elencadas em rol taxativo. Questão errada. As competências privativas do presidente da República são relacionadas no artigo 84 da Constituição Federal, que é um rol não taxativo. Questão 24, CESP, Tribunal de Contas da União, 2015. O Poder Executivo pode, mediante decreto autônomo, criar e extinguir a cargos e órgãos da administração pública, desde que dessa medida não resulte em aumento de despesa. A questão está errada. A criação e extinção de órgão público não pode ser objeto de decreto autônomo. Há necessidade de lei formal para fazê-lo. A Carta Magna prevê em seu artigo 84, inciso 6º, o decreto autônomo pode ser usado para dispor sobre a organização do funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, as extinções e funções de cargos públicos, quanto vagos. Questão 25, CESP, TJ, Distrito Federal, 2015. Caso o presidente ou vice-presidente da República decidam renunciar aos seus cargos no final do primeiro ano de mandato, deverá haver eleição para ambos os cargos pelo Congresso Nacional, 90 dias após a abertura das vagas. Questão errada. Se a vacância dos cargos do presidente e vice-presidente ocorrer em 2 primeiros anos do mandato, haverá novas eleições de 90 dias após aberta a última vaga. Essas eleições, todavia, não estarão o cargo do Congresso Nacional, ao contrário, serão eleições diretas.
Questão 26. Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2015. Na vigência do seu mandato, o presidente da República goza de imunidades processuais, podendo, por isso, ser processado na prática de crimes de responsabilidade praticados no exercício de suas funções, mas não pela prática de infrações penais comuns. Questão errada. O presidente da República também pode ser responsabilizado por infrações penais comuns, mas apenas se essas estiverem relacionadas ao exercício da função. Questão 27, CESP, FUB 2015. Embora não tenham autorizado a edição de decreto autônomo de forma ampla, genérica, a Constituinte previu, em casos taxados na Constituição Federal, a possibilidade de serem editados decretos como atos normativos primários independentes de lei. Questão correta. Os decretos autônomos são atos normativos primários que podem ser editados pelo presidente da República nos seguintes casos: a organização e funcionamento da administração federal, quando não implica aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, a extinção de funções de cargos públicos quando vagos, e hipóteses de edição de decretos autônomos que são taxativamente previstos na Constituição Federal. Questão 28, CESP, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2015. Conforme a Constituição Federal, algumas atribuições privativas do presidente da República podem ser delegadas aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, as quais devem observar o exercício de suas atribuições, os limites constantes nas respectivas delegações. Questão correta. De fato, algumas atribuições do presidente da República são delegadas aos ministros de Estado, Procuradores da República e Advogado-Geral da União. Há necessidade, todavia, de que essas autoridades observem os limites traçados nas respectivas delegações. Questão 29. CESP, DPE, Pernambuco, 2015. A comutação de penas e de competência privativa do presidente da República, com caráter amplamente discricionário, sendo limitada apenas por vedações decorrentes da Constituição Federal. A questão está correta. De fato, a comutação de pena é competência privativa do presidente da República. Artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal de 88. Trata-se de um ato discricionário do presidente da República que deve observar, todavia, os limites constitucionais. Questão 30. CESP, Anatel 2014. Considere que o presidente da República, na presença de polícias que eu escoltava, tenha cometido uma tentativa de homicídio contra um servidor. Nessa situação, mesmo tendo presenciado o delito, as polícias não poderão efetuar a prisão em flagrante do presidente da República. Questão correta. Não existe prisão em flagrante do presidente da República. Reza a Constituição Federal no artigo 86, parágrafo 3º, que enquanto não sobrevier sentença condenatória das infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Questão 31, CESP, ANTAC 2014. É competência privativa do presidente da República a celebração de tratados e convenções e atos internacionais sujeitos a referendo no Congresso Nacional. Questão correta, que prevê o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal de 88. Questão 32, CESP, TJ Sergipe 2014. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e anistia. Questão errada. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. Artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. A concessão de anistia é competência do Congresso Nacional. Artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, por meio de lei. Questão 33. CESP, TJ Ceará. A respeito do Poder Executivo, assinale a opção correta. Os ministros de Estado serão escolhidos pelo presidente da República entre brasileiros aprovados em concurso público de provas e títulos. Questão B. Compete exclusivamente ao presidente da República conceder anistia, graça e indulto. Questão C. O vice-presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por crimes funcionais. Questão D. O presidente da República está sujeito à prisão quando comete infrações comuns. Questão E. Em caso de impedimento, o presidente e vice-presidente da República serão sucessivamente chamados de exercício da presidência do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e Supremo Tribunal Federal. A questão A, errada. A escolha de ministros de Estado não se dá por meio de concurso público. Eles são nomeados livremente pelo presidente da República. Artigo 84, inciso 1 da Constituição Federal. Letra B, errado. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto, comutar penas. Artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. A concessão de anistia e de competência de Congresso Nacional, artigo 49 da Constituição Federal, por meio de lei. Letra C, errado. Não há previsão da Constituição Federal, o vice-presidente da República pode ser, sim, responsabilizado por crimes de responsabilidade. Letra D, errado. Não se pode fazer uma afirmação categórica
como essa: o presidente da República, no exercício do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Assim, em caso de crime comum, o presidente da República somente poderá ser responsabilizado se houver relação com o exercício da função. Letra E, correta. O que prevê o artigo 80 da Constituição Federal de 88, na linha sucessória do presidente da República, temos o vice-presidente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Gabarito, letra E. Questão 34, CESP, TJ, Ceará, 2014. O presidente da República, mediante decreto, delegou aos ministros de Estado, advogado-geral da União, a competência para, após o processo de administração disciplinar, aplicar a penalidade de demissão do servidor público federal. Com a referência a essa situação hipotética com base na jurisprudência do STF, assinalada a opção correta. Questão A. O referido decreto está de acordo com a Constituição Federal, pois a possibilidade de delegação da competência para mover cargos públicos federais abrange também a competência para demitir o servidor público. Questão B. O decreto citado violou a Constituição Federal, pois só há previsão de delegação para provimento de cargos públicos federais e não para hipótese de demissão. Questão C. De acordo com o texto constitucional, referida delegação pode sim ser feita aos ministros de Estado, mas não pode ser estendida ao advogado-geral da União, por isso o decreto em questão padece de vício de inconstitucionalidade. Questão D. A competência conferida pelo texto da Constituição ao presidente da República são indelegáveis, motivos por decreto em apreço inconstitucional. Questão E. Considerando que, na hipótese em tela, o presidente da República agir como chefe de Estado, a referida delegação não poderia ocorrer. No âmbito estadual, o governador para os secretários estaduais. Questão, a gabarito é a letra A. Compete para prover, desprover cargos públicos, artigo 84, inciso 25, primeira parte. É delegável aos ministros de Estado, ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República. Nesse sentido, entende o STF que o presidente da República pode delegar aos ministros do Estado, por meio de decreto, atribuindo demitir, no âmbito dos seus respectivos passos, servidores públicos federais. Questão 35. TJ, Distrito Federal, 2014. Dispor sobre a organização, administração federal, é atribuição privativa do presidente da República que somente poderá ser exercida pelo próprio ou durante seu impedimento por quem a substitui na presidência vedada a delegação. Questão errada. Compete a competência para dispor sobre organização, administração federal privativa do presidente da República, trata-se de atribuições delegadas. O ministro de Estado, advogado-geral da União e o procurador-geral da República, por disposição do parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal de 88. Questão errada. Questão 36, CESP, Ministério da Saúde, 2003. A acumulação de funções de chefe de Estado e de chefe de governo pelo presidente da República é uma das características do sistema presidencialista do governo adotado pela República Federativa do Brasil. Questão correta. Trata-se, de fato, da característica do sistema presidencialista. Questão 37, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul, 2013. A eleição do presidente da República, simultaneamente com a do vice-presidente, é feita mediante voto direto secreto pelo sistema representação proporcional, sendo realizado nos estados, nos territórios e no Distrito Federal. Questão errada. A eleição de presidente e vice-presidente se dá pelo sistema majoritário e não pelo sistema proporcional. Questão 38, CESP, IBAMA 2013. O vice-presidente da República não poderá se ausentar do país por período superior a 15 dias sem licença do Congresso Nacional. Questão correta. É o que eu determino no artigo 49, inciso 3º. Questão 39, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2010. A eleição do presidente da República ocorre pelo sistema majoritário puro ou simples, no qual será considerado eleito o candidato que obtiver maioria absoluta de votos aí computados em votos em brancos e nulo. Questão errada. A eleição para o Congresso, para o cargo de presidente, ocorre pelo sistema majoritário de 2 turnos, pelo qual o candidato se elege pela maioria absoluta dos votos, que não sendo obtido por primeiro turno, será garantido em segundo turno. Esse é o primeiro erro do enunciado. Outro erro é a questão é que os votos em brancos e nulos não são computados. Artigo 77, parágrafo 2 da Constituição Federal de 88. Questão 40, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2010. Na eleição de presidente e vice-presidente da República,
Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta da primeira votação, deve ser feita nova eleição, concorrendo 2 candidatos mais votados. Se antes da realização do segundo turno ocorrer a morte do candidato, deverão ser convocadas novas eleições. A questão está errada. O artigo 77, parágrafo 3º, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias, após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando o eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes da realização do segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal, o candidato convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Portanto, caso antes da realização do segundo turno, vou colocar uma água aqui e a gente já continua. Portanto, antes de a realização do segundo turno, ocorra a morte de candidato, convocar-se-á para a participação do segundo turno a maior votação entre os restantes. O erro denunciado é afirmar que, nesse caso, deveriam ser convocadas novas eleições. Questão 41, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2010. O cargo de presidente será declarado vago se decorrido 10 dias da data fixada para a posse. O presidente e o vice-presidente, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo. Questão correta. Estabelece parágrafo 1 do artigo 7, artigo 78 da Constituição. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente e o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Questão correta. Questão 42, CESP, ABIN 2010. Em caso de impedimento, o presidente da República ou vacância do respectivo cargo serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do STF. A questão está errada. O artigo 79, caput, a Constituição determina que substituirá o presidente, no caso de impedimento, suceder-lhe-á o de vaga o vice-presidente e, complementando esse dispositivo, reza o artigo 80 da Carta Magna, que em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. Questão 43. CESP, MPS 2010. Em caso de impedimento do presidente e vice-presidente da República ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Questão correta, é o que determina o artigo 79 da Constituição Federal. Questão 44, CESP, MPS 2010. Na hipótese de vacância de cargos de presidente, vice-presidente da República dos últimos 2 anos do mandato presidencial, deve ser realizada nova eleição direta ao prazo de 90 dias contado a partir da abertura da última vaga. Questão errada. O artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1. Ocorrendo a vacância dos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. O enunciado apresenta 2 erros. O primeiro deles refere-se ao prazo, a eleição, e será feita 30 dias após a abertura da última vaga. O segundo refere-se à modalidade de eleição. Trata-se de uma hipótese de eleição indireta, realizada pelo Congresso Nacional. Questão errada. Questão 45, CESP, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2010. Havendo vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 primeiros anos do mandato, deverá ser realizada a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, mas a vacância ocorrer em últimos 2 anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita de forma indireta pelo Congresso Nacional 30 dias depois de aberta a última vaga. Questão correta, o que determina o artigo 81 da Constituição Federal. Questão 46, CESP, MPS 2010. O presidente e o vice-presidente da República não podem ter licença do Congresso, não podem ser licença do Congresso Nacional ausentar-se do país por um período superior a 15 dias sob pena de perda do cargo.
Questão correta, isso mesmo, dispõe a Constituição. Artigo 83, o presidente da República e o vice-presidente não poderão ser licença do Congresso Nacional, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Questão 47, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2010. O presidente da República e o vice-presidente somente pode ausentar-se do país com licença do Congresso Nacional sob pena de perda do cargo. Questão errada. A licença do Congresso Nacional só é necessária quando a ausência se der por período superior a 15 dias, conforme artigo 83 da Constituição Federal. Questão 48, CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2003. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto, comutar penas, ouvidos o necessário os órgãos instituídos em lei. Questão correta, que prevê o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal de 88. Questão 49, CESP, Ministério da Saúde, 2013. Compete ao presidente da República concessão de indulto, bem como comutação de pena e exercício de mandatos, comandos supremos das Forças Armadas. A questão está correta. Que determina a Constituição Federal no seu artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 12, conceder indulto, comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover os seus oficiais generais, nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Questão 50, CESP, DPF 2012. Como são irrenunciáveis todas as atribuições privativas do presidente da República, previstas no texto constitucional, não pode ser delegadas a outrem. Questão errada. São delegáveis as atribuições previstas no parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal. Questão 51, CESP, IBAMA 2013. O presidente da República poderá delegar ao vice-presidente as atribuições de vedar projetos de lei. Questão errada. Trata-se de atribuição privativa do presidente da República, artigo 84, inciso 5, que por falta de disposição expressa, ao contrário, é indelegável. Questão 52, CESP, 2013. Os ministros de Estado poderão prover aos cargos públicos de sua pasta, desde que o presidente da República delegue a competência para tanto. Questão correta. Trata-se, de fato, de atribuição delegável pelo presidente da República nos termos do parágrafo 1 do artigo 84 da Constituição Federal. Questão 53, CESP, CPRM 2003. O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. As atribuições constitucionais são indelegáveis. Questão errada. A primeira parte anunciada está correta. O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O erro do anunciado é que algumas de suas atribuições são delegáveis aos ministros de Estado, o procurador da República e ao advogado-geral da União. Questão errada. Questão 54, CESP, Câmara dos Deputados, 2002. No exercício do poder regulamentar, compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre criação, extinção e órgãos, funções e cargos públicos, quando tal ato não implicar aumento de despesa. Questão errada. A criação e extinção de órgãos e cargos públicos só pode ser dada por meio de lei. Por decreto, não se permite a extinção de funções de cargo público quando vagos. Questão 55. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul, 2003. O poder regulamentar é inerente e privativo do chefe do Poder Executivo. Questão correta. É o que determina o artigo 84 da Constituição Federal. Inciso 4º. Questão 56. CESP, MP, Roraima, 2012. Compete ao presidente da República, na condição de chefe de Estado, celebrar tratados e convenções e atos internacionais condicionados à prévia aprovação do Congresso Nacional. Questão errada. Os tratados e convenções e atos internacionais não dependem de prévia aprovação do Legislativo para sua celebração. Verso artigo 84, inciso 8 da Constituição, que eles são sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Questão 57. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2010. Tanto nas tarefas de chefe de Estado como as chefe de governo integram o rol de competências privativas do presidente da República. Questão correta. O Poder Executivo é personificado pelo presidente da República, que acumula as funções de chefe de governo e chefe de Estado. Questão 58, CESP, OAB 2010. O presidente da República pode escolher e nomear livremente os ministros de Estado, com exceção dos ministros das Relações Exteriores, cuja indicação deve ser aprovada pelo Senado Federal
e assim como ocorrem os candidatos do cargo de embaixador. Questão errada. Segundo o artigo 84, inciso 1 da Constituição Federal, compete ao presidente da República nomear os ministros de Estado. Não há exceções a essa regra. Questão errada. Questão 59, CESP, Tribunal Regional Federal, 5ª Região, 2011. O presidente da República detém competências privativas tanto para decretar o estado de defesa e o estado de sítio, quanto para suspender essas medidas. A questão está errada. De fato, o presidente da República detém competência privativa para decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Artigo 84, inciso 9. Entretanto, a competência para suspender essa medida é exclusiva do Congresso Nacional, conforme artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Questão 60, CESP, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 2010. A nomeação pelo presidente da República do advogado-geral da União depende da prévia aprovação do Senado Federal, que o fará em escrutínio secreto. Questão errada. De fato, compete ao presidente da República nomear o advogado-geral da União. Artigo 84, inciso 16 da Constituição Federal. Entretanto, diferentemente do que diz o enunciado, não há necessidade de prévia autorização do Senado Federal para isso. Por falta de previsão constitucional, nesse sentido, esse entendimento é reforçado no artigo 131, parágrafo 1, a Constituição, e que dispõe o advogado-geral da União é de livre nomeação pelo presidente da República. Questão 61, CESP, ANEEL 2010. O presidente da República não dispõe de competência constitucional para conceder indulto por se tratar de competência exclusiva do Poder Judiciário. Questão errada, que determina o artigo 84, inciso 2. A Constituição compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas, com a audiência, se necessário, dos órgãos que instituem lei. Questão 62, CESP, BRB, advogado 2010. Constitui competências privativas do presidente da República decretar e executar intervenção federal e ceder ao Comando Supremo das Forças Armadas, exercer comando. Questão correta, que determina o artigo 84, inciso 10, inciso 3 da Carta Magna. Questão 63, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso, 2010. Cabe ao presidente da República, com a prévia anuência do Congresso Nacional, decretar e executar intervenção federal nas hipóteses previstas em lei. Isso é errado. Segundo a Constituição, compete privativamente ao presidente da República decretar e executar intervenção federal, artigo 84, inciso 10. Cabe ao Congresso Nacional, após decreto de intervenção federal, aprová-la, no que não se trata de autorização prévia do Poder Legislativo, mas de aprovação posterior. Questão 63, CESP, Superior Tribunal Militar 2011. O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, promovendo a instituição de funções e cargos públicos que julgar desnecessários e inconvenientes para o serviço público. Isso é errado. Segundo o artigo 84, inciso 6, a Constituição compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos. Questão errada. Questão 65, CESP, MPS 2010. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto autônomo, sobre organização e funcionamento da administração federal, especialmente no que concerne a criação e instituição de órgãos públicos. Questão errada. Conforme dissemos, segundo o artigo 84, inciso 6, a Constituição compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção e função de cargos públicos. Questão 66, CESP, TJ, Espírito Santo, 2011. As competências privativas atribuídas ao presidente da República pelo texto constitucional não podem, pela sua natureza, em nenhuma hipótese, ser objeto de delegação. Questão errada. Em regra, as atribuições do presidente da República são indelegáveis, só podendo ser exercidas pelo presidente da República por quem substituir ou suceder. Entretanto, o parágrafo único do artigo 84 permite que o presidente delegue algumas atribuições aos ministros de Estado, que o Procurador-Geral da República é o Advogado-Geral da União. Questão errada. Questão 67. CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso do Sul, 2013. A concessão de indulto e comutação de penas são atividades privativas do presidente da República, não podendo ser delegadas. Questão errada. Trata de atividades delegadas por força do parágrafo 1 do artigo 84 da Constituição Federal. Questão 68, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso, 2010. As atribuições privativas do presidente da República encontram-se demarcadas no texto constitucional, que não admite serem elas objetos de delegação. Questão errada. Como vimos, o parágrafo 1 do artigo 84 estabelece que algumas hipóteses em que é possível, excepcionalmente, a delegação de atribuições privativas do presidente da República. Questão 69, CESP, Tribunal de Contas da União, 2011.
A competência do presidente da República para conceder indulto que pode ser delegada a alguns ministros de Estado? Questão correta. A competência de conceder indulto, de fato, pode ser delegada aos ministros de Estado, conforme a disposição do parágrafo 1 do artigo 84 da Carta Magna. Questão 70. CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso 2010. De acordo com a Constituição Federal, o presidente da República poderá delegar a atribuição de conferir condecorações e distinções honoríficas. Questão errada. De fato, compete privativamente ao presidente da República conferir condecorações e distinções honoríficas, entretanto, por falta de previsão no parágrafo 1 do artigo 84 da Constituição Federal. Não é delegado. Questão 71, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, 2010. A Constituição Federal admite a possibilidade de o advogado-geral da União conceder indulto, comutar penas com audiência de órgãos que institutos lei se necessário. Questão correta. Trata-se da atribuição delegado do presidente da República, conforme o parágrafo 1 do artigo 84 da Constituição Federal. Questão 72, CESP, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2010. O presidente da República pode dispor mediante decreto sobre organização da administração federal, quanto a disposição não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Questão correta, que determina o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal de 88. Questão 73, CESP, Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 2010. A Constituição Federal, em 1988, concede ao presidente da República a prerrogativa de celebrar tratados e convenções, atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Questão correta. Isso mesmo, de acordo com o artigo 84, inciso 8º, a Constituição Federal compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Questão correta. Questão 74. TJ Espírito Santo 2011. Em que se pese a existência do princípio da ilegalidade, é possível perante a Constituição Federal que o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, extinga órgãos, funções ou cargos públicos da administração direta do Poder Executivo. Questão errada. Dentre as hipóteses previstas na edição do decreto autônomo pelo Presidente da República, está disposto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implica aumento de despesa nem criação e extinção de órgão público. Questão 75. Ministério da Saúde 2013. É crime de responsabilidade o ato de presidente da República que atente contra a lei orçamentária. Questão correta. Trata-se de fato do crime de responsabilidade conforme o artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal de 88. Questão 76. CESP, Polícia Civil Bahia 2010. O presidente da República, durante a vigência de seu mandato, poderá ser responsabilizado por infrações penais comuns, por crimes de responsabilidade e até mesmo por atos estranhos ao exercício de suas funções. Questão errada. Reza o artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88, que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Questão errada. Questão 77. CESP, Ministério da Saúde 2013. O presidente da República, durante seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Questão correta. Trata-se de chamada imunidade penal relativa. Questão 78. CESP, Câmara dos Deputados 2012. O presidente da República só pode ser processado pela prática de infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade após juízo de admissibilidade por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Questão correta, que determina o artigo 86 caput da Constituição Federal de 88. Questão 79, CESP, TJ, Rio Grande do Roraima, 2012. Compete ao Senado Federal processar e julgar originariamente o presidente da República nas infrações penais comuns. Errado. Trata-se de competência do Supremo Tribunal Federal, artigo 86 caput da Constituição Federal. O Senado julga o presidente dos crimes de responsabilidade. Questão errada. Questão 80, CESP, MP Piauí 2012. No caso de infrações penais comuns, admitida a acusação contra o presidente da República, desde que por maioria absoluta pelas câmaras dos deputados e pelo Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Questão errada. Nesse caso, autorizada se dá por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Questão 81. CESP, Ministério da Saúde 2013. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 das câmaras dos deputados, ele será submetido a julgamento das infrações penais comuns perante o Superior Tribunal de Justiça. Questão errada. Segundo o artigo 86 da Constituição, admite a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns.
ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Questão 82, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul, 2013. A prática de crimes comuns e de responsabilidade pelo presidente da República enseja o processo e o julgamento do Senado Federal após a autorização da Câmara dos Deputados. A questão está errada. Os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República são de fatos julgados pelo Senado Federal após a autorização da Câmara dos Deputados. Por sua vez, os crimes comuns são julgados no STF, sendo esse erro anunciado questão errada. Questão 83, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2010. Nos crimes de responsabilidade, uma vez admitida a acusação contra o presidente da República por um terço da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o STF. A questão está errada. O julgamento do presidente da República pela prática de crime de responsabilidade de competência do Senado Federal, fundamentando o artigo 26 caput. Há ainda outro erro. A Câmara irá autorizar o julgamento do presidente pelo voto de 2/3 de seus membros. Questão 84, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, 2010. O presidente da República somente pode ser processado, seja por crime de comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, que necessita de voto de 2/3 dos seus membros para autorizar o processo. A questão está correta. De fato, a autorização da Câmara dos Deputados será por 2/3 de seus membros. Admitindo a acusação, será o presidente da República submetido ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, artigo 26, caput da Constituição Federal. Questão correta. Questão 85, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, 2010. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido ao julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Questão correta, que determina o artigo 86 da Constituição Federal, caput. Questão 86, CESP, OAB, 2009. Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da República somente poderá ser processado e julgado nas infrações penais comuns perante o STF com prévia anuência do Senado Federal. A questão está errada. Nesse caso, a necessidade de prévia anuência da Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros, artigo 26 caput. Questão 87, CESP, Banco Central, 2009. As infrações penais praticadas pelo presidente da República durante a vigência do mandato, sem qualquer relação com a função presidencial, serão objeto de imediata persecutio crimes. Questão errada. Pelo contrário, durante o seu mandato, o presidente da República tem uma relativa irresponsabilidade pela prática de atos estranhos ao exercício de suas funções. Artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal. Assim, o chefe do Executivo só poderá ser responsabilizado durante seu mandato pela prática de atos referentes à atividade presidencial e a chamada imunidade penal relativa. O examinador trocou as bolas para confundir você. O presidente ficará suspenso das suas atribuições nas infrações penais comuns se recebida a denúncia queixa-crime pelo STF. Questão 88, questão errada. Questão 88, CESP, Tribunal Regional Federal, 5ª Região, 2009. Os crimes comuns do presidente da República será processado e julgado pelo STF, somente após ser declarada procedente a acusação por parte da Câmara dos Deputados. A circunstância que não impede que a instalação de inquérito policial e oferecimento de denúncia. A questão está correta. Os crimes comuns, o presidente é julgado pelo STF após a autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos membros, e isso não impede a instalação de inquérito ou oferecimento de denúncia do STF. O STF só poderá receber a denúncia, todavia, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Questão correta. Questão 89, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia. Os crimes comuns do presidente da República não está sujeito à prisão enquanto não for proferida a sentença condenatória. A questão está correta. Veja o que determina a Constituição. O artigo 86, parágrafo 3º, enquanto não prever sobrevir sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Trata-se da denominada imunidade formal em relação à prisão do presidente da República. Questão correta. Questão 90. CESP, Supremo Tribunal Federal, 2008. A ação popular contra o presidente da República deve ser julgada pelo STF? Questão errada. O rol de competência do STF, previsto no artigo 102 da Constituição, é exaustivo.
Por falta de previsão constitucional, não cabe à Corte Suprema julgar a ação popular contra o chefe do Poder Executivo. Com isso, a gente termina mais uma bateria de questões sobre o Poder Executivo no nosso curso de Direito Constitucional, nossa aula 8, Resolução de Exercícios. Se o seu foco nesses estudos de Direito Constitucional é passar em um concurso público municipal, estadual e federal, essa aula é específica para isso. Mas se o seu foco é outro, é importante que você veja várias questões e você vai fixando na sua mente. Existe um processo jesuítico de aprendizagem, repetição com correção até a exaustão te leva à aprovação ou à perfeição. Então, esse é o processo jesuítico de aprendizagem. Então, quando nós repetimos várias vezes, esse curso que você adquiriu é para você assistir várias vezes, para você fixar na sua mente. Às vezes você assiste a primeira vez, você já vai ter um nível de conhecimento, e a cada vez que você assistir uma nova oportunidade, você vai aprofundando o seu nível de conhecimento e vai se aprimorando, você vai se tornando especialista. Como eu apresentei no início do vídeo, os judeus, eles são peritos, como os 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus, que é o e-book que eu escrevi, abaixo da descrição desse vídeo. Os judeus são peritos, eles são especialistas no que eles fazem. E esse é um dos segredos bíblicos deles ser pessoas prósperas. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, quer ter grandes resultados na sua vida pessoal e profissional, seja perito, seja especialista no que você faz, seja o melhor, para que você possa ter os melhores resultados. Então, com isso, eu sou o Paulo, sou formado em administração, tenho mestrado em coaching, inteligência emocional e programação linguística pela ENEB, Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e essa empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem o objetivo do seu desenvolvimento físico, mental, emocional, profissional, pessoal, e essa é a nossa proposta. Então, nos vemos na próxima aula de Direito Constitucional. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula de Direito Constitucional. Tchau, tchau.